Olá, como vai a sua vida? Espero que esteja recebendo o melhor de Deus nesse dia de hoje. Talvez você esteja passando por lutas, dificuldades, momentos difíceis, mas eu quero que você saiba, meu querido irmão, minha amada irmã, que nessa manhã de hoje nós queremos mostrar a você, através da palavra de Deus, que Deus tem uma arma poderosa e essa arma pode ser usada por você. Portanto, esteja sintonizado conosco. Eu quero cumprimentar você da sua casa. É um prazer poder entrar aí na sua casa e te abençoar com a palavra do Senhor. Deus sempre tem algo a falar conosco. Deus sempre tem algo a comunicar ao nosso coração e também a revelar para as nossas vidas. E eu quero fazer um convite a você. Quando puder, quando for possível, apareça aqui no Ministério Deus Forte, que nós teremos a maior alegria em te acolher, em te receber. E eu quero dizer a você que você será bem-vindo a esse lugar. Porque aqui nós temos uma família abençoada, uma família forte, e essa família forte quer dar a você, nesse momento, uma salva de palmas. Que Deus te abençoe. O caderno de Efésios, capítulo 6, verso de número 13, diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. E tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Verso 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Diga comigo, espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é aquilo que existe de mais poderoso na face da terra. A palavra de Deus é muito mais potente do que bombas. A palavra de Deus é muito mais poderosa do que qualquer outro argumento. E a palavra de Deus, meu querido, uma vez que ela é usada, ela é capaz de transformar vidas. Por isso que nesse dia de hoje eu quero falar para você do poder da fé, a fé na palavra do Senhor. O caderno de Efésios nos fala a respeito de uma armadura, de uma vestimenta que os soldados usavam. Os soldados colocavam na sua cabeça um capacete, colocavam um escudo no seu braço, colocavam couraças, colocavam cintos, colocavam vestes especiais para se defenderem dos seus inimigos. Para que ao enfrentar uma batalha, para que ao enfrentar uma peleja, eles pudessem estar se defendendo do seu inimigo. Todos nós passamos batalhas. Todos nós, no nosso dia a dia, nós vivemos verdadeiras pelejas. Ou tem alguém aqui que não passa nenhuma batalha na vida? Tem alguém aqui que não passa nenhuma batalha? Tem. Todos passamos batalha. Mas no verso de número 17, nos fala a respeito, não de algo que nós podemos nos defender, fala da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito você pode até usar como defesa, mas é uma arma de ataque. E diz a palavra que essa arma, que essa espada, ela serve exatamente para que você possa abrir caminhos, para que você possa seguir adiante e para que você possa vencer e romper nas suas batalhas. Preste atenção. Isso é a própria palavra do Senhor. Então uma coisa é quando nós temos um conhecimento da palavra. Existem pessoas que decoram muitos versículos, milhares de versículos.
Mas não adianta apenas eu ter o conhecimento da palavra. O conhecimento é importante, necessário. Mas além de ter o conhecimento da palavra, além de receber a palavra, de entender a palavra, eu preciso usar essa palavra na minha vida. Ou seja, a palavra de Deus, meu querido, ela precisa se revelar. Porque uma vez que a palavra de Deus se revela na minha vida, na sua vida, você vai ter forças para enfrentar toda e qualquer dificuldade. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. Uma coisa são aqueles que conhecem a sua história. Outra coisa são aqueles que estão passando uma luta, estão passando uma peleja. É completamente diferente. Eu conheço a batalha do fulano, mas outra coisa é você passar a batalha. Uma coisa é nós conhecermos a palavra de Deus apenas no nosso intelecto, apenas no nosso conhecimento, e outra coisa é nós pegarmos essa palavra e usarmos essa palavra como uma espada, porque a palavra diz que ela é a espada do Espírito. E não adianta você ter uma espada bonita, reluzente, prateada ou dourada, e colocar na sala da sua casa como enfeite, ou sobre a mesa do seu escritório. Não, porque você passa lutas, e você vai precisar pegar essa espada, e você vai precisar usar essa espada no seu dia a dia. Por isso que a palavra de Deus, meu querido, ela precisa ser revelada, porque se a palavra não for revelada, ela vai ser apenas uma decoração, ela vai ser apenas um enfeite, e enfeite por enfeite não faz efeito nenhum na sua vida. Se você tem a palavra apenas como um enfeite, ou apenas com um conhecimento, certamente a sua vida não vai mudar muito. Mas quando você pega essa palavra, quando você recebe essa palavra, e a palavra do Senhor é revelada, Deus começa a fazer uma obra poderosa, porque é exatamente o que você precisa. E para cada situação da sua vida, existe uma mensagem, existe uma fala, existe um decreto da parte de Deus. Eu não sei se você crê nessa palavra. Uma certa feita, Jesus estava conversando com seus discípulos, e Jesus pergunta aos seus discípulos: o que é que as pessoas dizem ao meu respeito? Aí uns dizem assim: uns dizem que o Senhor é um profeta, outros dizem que o Senhor é um iluminado, e teve tantas opiniões, e Jesus diz assim: e vocês? O que vocês dizem ao meu respeito? E Pedro disse assim, olhou para Jesus. Eu quero que você entenda que as vestes de Jesus eram exatamente as vestes, igual às vestes dos discípulos. Jesus não tinha nenhuma estrela na testa, Jesus não tinha nada de anormal para os seus dias. Mas Pedro olha para Jesus e diz assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus diz assim: olha, não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas foi o próprio Pai que revelou isso que você acaba de falar. Isso é a palavra revelada. Eu tenho estudado a palavra, e eu estou fazendo um estudo minucioso a respeito do caderno de Gênesis. E esses dias eu estava lendo no caderno de Gênesis sobre a criação. Que coisa maravilhosa! Estudando a criação no capítulo 2 do caderno de Gênesis, a palavra fala que do Éden saía um rio, e esse rio se dividia em 4 braços. E eu comecei a perguntar ao Senhor: Senhor, o que significa essas 4 vertentes, esses 4 braços? E o Senhor começou a revelar ao meu coração: o rio é sinal de prosperidade, um rio é sinal de vida, um rio é sinal de fertilidade. Se não tiver um rio, não tem como as plantas crescerem. Se não tiver um rio, não tem como pessoas estarem ali. Mas quando tem um rio, até mesmo a cidade pode se instalar daquele lado. E eu disse: Senhor, mas aqui a tua palavra diz que são 4 vertentes. E continuei passando as escrituras, no capítulo de número 12 de Gênesis, a palavra se revela. A palavra diz que Abraão tinha 4 formas de subsistência.
4. Contra os rios? 4. Abraão tinha 4 formas de subsistência. Abraão tinha ovelhas, tinha camelos, tinha servos e tinha gado. 4. Isaac pela mesma forma. Isaac foi próspero. Isaac cresceu. Por quê? Porque tinha 4 formas de subsistência. Se você pegar o caderno de Jó, capítulo 1, verso 6, Jó tinha 4 fontes de renda para a sua vida. E aí eu comecei a perguntar, quantas estações tem um ano? São 4 estações. Quando uma ovelha não está produzindo, o camelo está dando cria. Quando o camelo não está dando cria, o gado está dando cria. E os servos está cuidando. Deus começou a se revelar. Esse é um tempo, querido, que Deus começa a mostrar a vontade dEle para a sua vida. Esse é um tempo que a palavra de Deus começa a se revelar. Deus deseja se revelar. Por isso que a palavra ela vem se tornando clara. A palavra vem se apresentando. Deus vem mostrando aos nossos olhos exatamente como é que nós podemos seguir adiante. Ou seja, quando a palavra se revela, há uma manifestação do Espírito de Deus. A palavra se revela mais, Deus se manifesta de forma mais prolongada e de forma mais poderosa. E é exatamente o que Deus tem para a sua vida. Eu não sei se você está me entendendo. Qual o problema? O problema é que nós aprendemos a sermos religiosos. Aprendemos, um fala e o outro responde. Aprendemos que Deus está lá distante e nós estamos de cá, perdidos. Não. O nosso Deus é um Deus que está no nosso meio. O nosso Deus é um Deus que mostra a sua face. O nosso Deus é um Deus que se revela através da palavra, porque a palavra de Deus, ela produz resultado. A palavra de Deus, ela produz uma coisa chamada resultado. A palavra de Deus, eu estou repetindo, ela traz resultado para a sua vida, para a sua família, para a sua vida financeira, para a sua vida emocional. A palavra de Deus, ela traz resultados concretos para a sua vida. Ela te coloca, meu querido, em movimento. A palavra de Deus traz movimento. Quando Deus, no caderno de Gênesis, Ele cria, Ele começa o seu projeto de criação, diz a palavra, e disse Deus, haja. Ou seja, Deus é um Deus de movimento. Diga comigo, Deus é um Deus de movimento. Preste atenção, querido. Quando Jesus chama os seus discípulos, Jesus diz assim: venham após mim. Não fique parado, mas venha após mim. Porque se vocês vierem após mim, se vocês buscarem entender a minha palavra, se vocês ouvirem aquilo que eu tenho para revelar a vocês, eu farei de vocês pescadores de homens. Quando vocês vierem, ou seja, quando você, meu querido, fizer a sua parte, quando você tomar a sua iniciativa, Deus entra com a providência. Aquilo que você, quando você toma a decisão, Deus te respalda. Jesus diz assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. O que Jesus fala? Não é, fique aí sentado, fique parado, continue. Quando Deus... Não. Jesus diz assim: vinde a mim. Vinde é um movimento. Vinde a mim é uma ação. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. E Jesus fala assim: se você vier a mim, eu vos aliviarei. A promessa da parte de Deus é: eu vos aliviarei. Querido, preste atenção. Nós ouvimos a palavra de Deus, ela é verdadeira, mas a palavra de Deus, uma vez revelada, ela produz um movimento na minha vida, ou seja, existe uma ação em nossa existência. Por isso que a palavra ouvida e revelada ao meu espírito
ela produz um movimento. Mas como é que eu posso ver? Como é que eu posso olhar para essa palavra e dizer assim, essa palavra está sendo revelada ao meu coração? Não, querido, eu não estou falando de adivinhação, não me leve, não interprete mal o que eu estou dizendo. Eu não estou falando de adivinhação, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo é aquilo que a palavra revela para a minha vida. Quando é que a palavra se revela para a minha vida? Quando eu olho, quando eu vejo a palavra com os olhos da fé. São os olhos da fé que me fazem enxergar, que me fazem ver aquilo que Deus está falando. Por isso que a Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que não se veem, mas se esperam. Com os olhos da fé, você pode ver a palavra, ouvir a palavra, receber a palavra e continuar esperando aquilo que de repente ainda nem está na sua frente, mas você sabe que Deus vai fazer. Profeta Joel, capítulo de número 3, verso de número 10, eu quero que você ouça. Joel 3, verso 10, diz assim: diga o fraco, eu sou forte. O quê? Diga o fraco. Não é assim, diga o forte, eu sou forte, o fraco, diga eu sou fraco. O nosso problema é que às vezes nós estamos passando por momentos difíceis e aí nós começamos a cantar igual galinha da Angola. Estou fraco, estou fraco. Aqui a palavra diz o seguinte: diga o fraco, profetize o fraco, eu sou forte. O que é isso, querido? É uma profecia, é algo que eu estou crendo, algo que eu estou absorvendo, algo que eu estou trazendo para a minha existência, e que eu falo, e que eu digo, e que eu afirmo. Por quê? Porque a fé, ela não pode ser muda. A fé não é muda. A fé, ela precisa ser confessada. A palavra de Deus precisa ser proclamada. A fé precisa ser confessada, ela precisa ser dita com os seus lábios. Eu não sei se você está ouvindo o que eu estou dizendo. Sempre que os discípulos de Jesus diziam: Jesus, nos ensina mais sobre a fé, Jesus ensinou aos seus discípulos a confessar a palavra dele. Por quê? Caderno de João, capítulo 1, verso 14, diz que no princípio era o verbo. O que é verbo? O verbo é a palavra. E o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, mas o verbo se tornou carne e habitou entre nós. Então nós não temos uma palavra qualquer, nós temos a própria palavra de Deus, que é o próprio Deus. Se a palavra de Deus me afirma, eu estou crendo, é Deus que está falando comigo. Nesse dia de hoje é Deus quem está falando com você. Preste atenção no que eu estou dizendo. É Deus que está falando com você, porque quando nós falamos, quando nós ouvimos, quando nós cremos, nós sabemos quem Deus é. Se você está sentado no banco da praça, apenas pensando, ninguém sabe o que você está pensando. Graças a Deus, nós não adivinhamos pensamento. Se adivinhasse seria uma confusão, não é verdade, irmãos? Se desse para ler o pensamento dos outros, seria complicado. Mas quando você pensa e expressa aquilo que você pensa, nós passamos a conhecer quem você é. Amém ou não? Nós sabemos quem você é, nós temos um referencial, nós temos um entendimento ao seu respeito. Por isso, querido, que nós recebemos a palavra de Deus, nós sabemos quem Deus é, nós sabemos aquilo que Deus está falando através da palavra dele, nós sabemos o que Deus pensa ao nosso respeito. O que é que nós precisamos? Nós precisamos de pegar essa palavra, nós precisamos de ouvir essa palavra, absorver essa palavra, meu querido, e usar essa palavra aqui. Essa palavra está para mim, está à minha disposição, essa palavra está à sua disposição, e usar essa palavra como uma espada do Espírito. Ou seja, nós podemos
pegar essa espada e dizer assim: inferno, sai da frente porque eu estou avançando. Nós podemos dizer assim: problema, sai da frente porque eu estou seguindo adiante. Meu querido, não é assumir problemas dos outros, não é assumir luta dos outros, mas é assumir as lutas que Deus colocou à sua frente, para que você vença e para que o propósito de Deus venha se cumprir sobre a sua vida. Ou seja, eu estou dizendo que Deus tem um propósito para a sua vida. Você passa lutas, batalhas, mas você é um guerreiro que está recebendo das mãos do Senhor uma espada, e essa espada é a própria palavra de Deus. Se você crê, você dá um glória a Deus bem gostoso, você dá um brado de vitória, glórias a Jesus, aleluia. E diga assim comigo: esse é o tempo de eu começar a usar a minha fé. Amém. Coloque a mão sobre o seu coração, eu quero orar ao seu favor. Pai, nós te adoramos, nós bendizemos o teu nome. A tua palavra foi proclamada, Senhor, e a tua palavra não poderá voltar vazia. Portanto, nesse dia, que o Senhor possa visitar esse homem, que o Senhor possa tomar essa mulher, esse casamento, que o Senhor possa tomar essa pessoa no leito de enfermidade, e que o Senhor possa fazer um grande milagre nessa vida, porque a tua palavra diz, Senhor, que pelas suas pisaduras nós já fomos curados. A tua palavra diz que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, e nós cremos nessa palavra. Não estaremos na defensiva, mas avançaremos, superando os obstáculos, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus.